Muito bem, estamos de volta com a nossa Escola da Fé, terceiro e último bloco. Quero começar mostrando a você este DVD maravilhoso que marca os 25 anos da TV Canção Nova. Está aqui, TV Canção Nova, bastidores de uma história de fé e de coragem. Né? E o livro é escrito pela Paula, né? A Paula Guimarães, esposa do Felipe, que foi diretora da TV há muito tempo, né? TV Canção Nova, a vida por trás das câmeras. Inclusive, houve o lançamento desse livro ontem aqui, no Espaço Cultural de Cachoeira Paulista, né? E a Paula pôde explicar muito bem toda essa história. Olha, são 25 anos, eu diria, de verdadeiro milagre. Um dia, há uns 26 anos atrás, eu saía da Rádio Canção Nova, só tinha rádio, encontrei o Padre Jonas, né? Naquela rua de terra, de barro ali, e o padre já estava meio de noite, o padre, parei o carro, abri o vidro do carro, o padre me disse assim: Felipe, eu vou começar a televisão. O senhor mostrou para mim que está na hora de começar a televisão, e eu vou começar, só que eu não quero dar nenhum passo atrás. Eu pensei comigo, meu Deus, a rádio já está difícil para tocar, o homem já está querendo televisão. As pessoas de fé são assim, né? Deixa a gente para trás, né? Eu falei: padre, eu já trabalho com o senhor aí há mais de 20 anos. O que eu digo para o senhor é o seguinte: eu vou junto com o senhor. Isso faz 26, 27 anos, a televisão está aí. Sem propaganda, sem comerciais, matando um leão a cada dia, mas está aí. Entende? E essa história está toda contada aqui. Então, eu queria sugerir que você adquirisse esse DVD, você que é contribuinte da Canção Nova, que faz parte dessa mutirão de evangelização que é a Canção Nova, né? Aqui está a nossa história. Aqui tem sangue, suor e lágrimas, milagres, curas, libertações de milhares de pessoas pelo mundo afora, graças a Deus. Está aí, os 25 anos da TV Canção Nova. Bem, vamos continuar aqui. Nós estamos conversando sobre o sudário, Santo Sudário. E aqui eu vou colocar agora as conclusões. Volta no primeiro slide. O Dr. Avinoam, ele fecha as conclusões aqui na página 84 do livro dele. Eu vou mostrar aqui porque as pessoas que adquirirem o livro depois, esse livro aqui, por enquanto, ele está sendo publicado pela editora Cleofas, mas logo será publicado aqui, também aqui na Canção Nova. Aqui ele traz as conclusões, né, que eu vou apresentar ali no slide, que mostra o que esse homem concluiu. Aí vocês vão ver a importância dessa pesquisa. Bom, no primeiro item, ele coloca o seguinte, deixa a Fernandinha encontrar para mim aí. O primeiro item ele diz assim, enquanto ela procura lá, eu vou ler aqui de novo. Observações das imagens de plantas nos mesmos locais em fotografias produzidas através de diferentes técnicas fotográficas e sob o linho do próprio Santo Sudário provam que elas são verdadeiras. O quê? As imagens de plantas são verdadeiras e não artefatos criados por algum método fotográfico. Então, ele atesta com todas que são realmente imagens de plantas, né, verdadeiras e não criadas falsamente. Segunda conclusão, a área onde o conjunto das 4 plantas indicadoras poderia ser coletado e colocado em sua forma fresca sobre o Santo Sudário, próximo ao corpo do homem, é a área de Jerusalém até Hebrom. Ou seja, aquelas 4 flores que cobriram o rosto de Cristo, ele diz, são flores que dão na região de Hebrom e Jerusalém. Dentro daquele mapeamento que eu disse a vocês, que ele fez de todo o estado de Israel, que está aqui no mapa. Na região de Hebrom e Jerusalém é que encontram as flores que foram colocadas ali. Está aqui. Bom, depois 3. Março, abril é a época do ano quando o conjunto completo de cerca de 10 das plantas identificadas sob o Santo Sudário encontra-se em florescimento. Quer dizer, 10 flores, 10 tipos de flores que ele encontrou no Sudário, dão na região de Jerusalém e na região nos meses de março e abril.
ou seja, exatamente quando Cristo foi crucificado. Isso é escrito por ele. Aqui eu estou transcrevendo para lá o que está aqui no livro dele. Né? O 4 ele coloca aqui, ó, eu vou até ler aqui, vocês acompanham ali, olha aqui. Espinhos lancinantes de 2 árvores foram encontrados próximos à cabeça do homem e uma cana depositada ao longo do seu corpo. Cana eles chamam um pedaço de madeira, né, que foi encontrado também. Tá? 5. Atenção especial foi dada em cobrir partes da cabeça do homem do santo sudário com flores do tipo margarida, após seus caules terem sido retirados. Ele coloca isso. Muito interessante. Eu quero mostrar aqui, no livro, que ali no slide não aparece bem, algumas fotos interessantes. O livro é todo com fotos e ele exigiu que o livro ficasse exatamente igual ao original em espanhol e inglês. Então, nós tivemos que mandar fazer uma em papel couché com... vocês sabem, esses pesquisadores internacionais, eles são muito exigentes. E aqui ele mostra todos os tipos de flores que foram encontrados, e etc., as pesquisas. Aqui tem uma foto dele aqui, fazendo as suas análises. Tá? Aqui ele mostra a região de Jerusalém, onde as plantas são dadas, são encontradas. Tá? Enfim, é um livro que ele tem uma parte assim, científica, e depois ele tem a parte toda do sudário, onde ele justifica essas coisas. Eu quero botar aqui mais uma foto, só antes de eu dar mais alguns dados interessantes que já são conhecidos sobre o sudário. Uma outra foto interessante que aparece aqui é o seguinte, esta foto onde ele está com o núncio apostólico em Jerusalém. Não sei se dá para pegar aqui. Né? Foi convidado, sendo judeu não católico. Tá? Outra coisa que eu quero mostrar é o seguinte, isso aqui também me impressionou bastante. Os tipos de espinho que ele encontrou no sudário. Tipo de espinho que certamente atingiram a cabeça do Cristo. Tá? Ele coloca o nome científico de cada um deles e mostra onde que essa planta dá em Jerusalém. E eu já vi em Jerusalém a árvore que dá o espinho que foi feita a coroa de Cristo. Eu já vi nas peregrinações de Jerusalém que os guias levam a gente para ver. Tá? E ele encontrou exatamente no sudário. Isso é muito interessante. Uma outra imagem interessante, aqui está... Mostra essa foto. Essa foto mostra no sudário o espinho que ele encontrou. Aqui, no sudário. E aqui a planta que dá o espinho. Tá? Ele apresenta aqui no livro, exatamente com todos esses detalhes. Então, gente, quer dizer o seguinte, não há mais dúvida de que sejam realmente, quer dizer, a partir de um momento, um pesquisador de alto nível, judeu, que diz claro num e-mail para o meu filho, eu tenho um e-mail escrito em inglês, não sou cristão e não me pretendo tornar católico. E esse homem atesta que é o sudário de Cristo. Eu acho que aí não há mais o que pesquisar. Sinceramente, eu acho que depois desse livro, e as fotos que ele coloca no livro, extremamente documentado, entendeu? Ele não faz uma coisa assim, de amador, não, é coisa de pesquisador. E o final do livro aqui, embora seja um livro fino, o final do livro, ele traz aqui todas as referências científicas que ele usa. É impressionante, a coisa vai longe. E aqui atrás tem algumas recomendações, inclusive do Vaticano. E eu queria ler isso daqui. Está escrito aqui. L'Osservatore Romano. L'Osservatore Romano é o jornal do Vaticano. Está escrito aqui. Embora muitos tenham duvidado sobre a verdadeira origem do sudário, este pequeno livro, escrito por um famoso botânico de origem judia, nos oferece fortes evidências sobre sua autenticidade. Né?
O significado teológico das conclusões de Dunning são enormes. Palavra do Vaticano. Bom, aqui em cima, Dr. P. Raven, diretor do Jardim Botânico de Missouri, nos Estados Unidos. Seu livro é absolutamente belo e uma grande contribuição. Felicitações por isso. Rex Morgan, sindonólogo da Austrália, tendo lido de capa a capa, o achei extremamente interessante e importante, produção formosa e desenho engenhoso. Eu penso que, sinceramente, até hoje, eu ainda corri atrás de algumas provas da veracidade do Sudário. Eu penso que depois disso aqui, para mim, eu não tenho a mínima dúvida. Claro que quem não acredita vai continuar questionando. O questionamento para quem não acredita vai ser ad infinito. Mas com essas provas que a gente tem hoje, e eu queria agora aqui colocar mais algumas coisas. Desse artigo, que é de 1999, da revista Galileu, e está na internet. Eu abri o site lá e consegui ver colorido. Aqui está em preto e branco, eu fiz uma cópia em Xerox, mas o artigo está todo colorido. E eu queria aqui dar mais alguns dados que eu não coloquei nos slides aí, porque eu pensei até que não fosse dar tempo, tá? Mas eu queria colocar aqui o seguinte, por exemplo, aqui a imagem, um resumo que o artigo traz, diz assim, primeiro, as queimaduras devidas ao incêndio que danificou o Sudário em 1532, realmente alteraram o exame do carbono 14, né? Foram colocados remendos pelas irmãs do convento da França, quando houve o incêndio, em 1534, nas partes destruídas do tecido. Então, esses remendos aparecem no Sudário, porque a prata que derreteu queimou alguns pontos do tecido. Tá? 3. Manchas produzidas pela água do incêndio aparecem também no pano. Ferimentos causados pelos açoites, gotas de sangue provocadas por perfurações na cabeça, tudo isso aparece no tecido, né? Aqui essas duas imagens mostram realmente, com um desenho detalhado, cada coisa, né? Enfim, rastros de sangue e outras coisas mais, né? Aqui alguns dados interessantes. Isso aqui eu já coloquei no slide. O historiador inglês Ian Wilson foi o primeiro a chamar a atenção para o formato da longa mecha de cabelo que cai sobre o meio das costas do Cristo. Ela assemelha-se muito a uma trança desmanchada. Trançar os cabelos atrás do pescoço era uma moda comum entre os homens judeus do tempo de Jesus. Isso aparece no Sudário. É um pesquisador inglês que descobriu isso. Um outro dado interessante. Concluíram, aqui está falando do seguinte, concluíram que elas correspondem nos mínimos detalhes às narrativas sobre a flagelação, a morte e a ressurreição de Jesus que aparecem nos evangelhos. Ou seja, a análise do Sudário bate exatamente com os textos, as narrativas do evangelho, e que acrescentam informações desconhecidas pela tradição cristã, mas confirmadas pelas recentes pesquisas históricas e arqueológicas, como o fato de o crucificado ter sido pregado à barra horizontal da cruz pelos pulsos e não pelo meio da mão. É impossível acreditar que falsificadores medievais pudessem saber de tudo isso. Bom, outros dados que aparecem aqui, muito interessante. Um pesquisador americano, John Tiller, pesquisador do Instituto Têxtil de Manchester, na Inglaterra, né? Ele diz que o tecido foi feito de algodão e o algodão não era cultivado na Europa durante a Idade Média. Então, o Sudário não era da Idade Média da Europa.
porque na Europa não tinha o algodão na Idade Média. Então, é mais um indício de que realmente ele foi feito no Oriente, onde já se fazia tecidos com algodão no tempo de Cristo. Tá? Outras conclusões interessantes. A imagem do sudário, né? A imagem não apresenta contornos nítidos, como a pessoa que faz uma pintura, que faz, né? Nem linhas que seguem direções preferenciais, como ocorre com todo desenho, pintura ou frotagem. É algo diferente. Apesar de o linho ser fino, a imagem é superficial e não aparece do outro lado do pano. Já falei disso. Não há vestígios de pigmentos, tintas ou vernizes, nem da difusão de líquido através do tecido. A imagem não apresenta as deformações que seriam inevitáveis se o lençol tivesse sido comprimido sobre um cadáver. A imagem dorsal de trás não é mais intensa nem mais profunda do que a frontal, o que seria de se esperar no caso de uma impressão por contato. Entenderam? Ele está dizendo o seguinte: o corpo de Cristo ficou apoiado no lençol de baixo, está certo? E o de cima só cobriu. Então, se a impressão fosse por contato, a parte de baixo ficaria muito mais marcada do que a parte de cima, está certo? Isso não acontece. A intensidade da marca é igual na parte do lençol na parte de cima e a parte do lençol da parte de baixo. Então, são 1000 conclusões que realmente deixam os cientistas cada vez assim mais... Aqui ele fala, por exemplo, da coroação de espinhos. A coroa de espinhos não era uma simples tiara, né? Só um anel, não. Mas um artefato que cobria a cabeça toda. O soldado que a fez deve ter usado seu próprio capacete como molde. Os espinhos, com 3 a 5 centímetros de comprimento, causaram 72 perfurações na cabeça. Eu falei 90, aqui estou falando de 72. Tá? A flagelação foi tão brutal que, por si só, teria matado uma pessoa mais frágil. Né? Ela acelerou a morte do homem do sudário, abreviando a sua permanência na cruz. Foram contados de 90 a 120 ferimentos causados pelo açoite. Alguns pesquisadores indicam até 190 marcas. É porque tem na frente e tem atrás, né? A forma das feridas corresponde às produzidas pelo fragum, que é o chicote romano com o qual o Cristo foi flagelado. Tá? Aqui fala das moedas, inclusive eu queria mostrar essa foto aqui, que ali no slide não aparece bem. Essa foto das moedas que foram colocadas no rosto de Cristo, aqui está o original, e aqui está o que apareceu no sudário. E aí os cientistas descobriram as moedas que foram colocadas ali. Tá? Aqui a questão também do clarão que marcou o corpo de Cristo e outros dados interessantes. Bom, com tudo isso, gente, eu penso que a gente tem aí dados suficientes para estudar a questão. Quem tiver interesse nesse livro, por enquanto, ele não deu tempo de trazer ainda para a Canção Nova, por enquanto ele é distribuído pela editora Cleofas. Pelo nosso site você encontra, mas em breve ele estará aqui na livraria da Canção Nova também, as pessoas podem pedir até pela internet da Canção Nova. Eu quero falar um pouquinho deste livro. Esse é um livro um pouco mais antigo, porque isso aqui foi uma pesquisa que um cirurgião francês fez por 25 anos. Ele se debruçou diante do sudário e foi fazer pesquisa em laboratório. Ou seja, ele fez, inclusive, crucificação de cadáveres. Mostra essa foto aqui. No laboratório da Universidade de Paris, durante muitos anos. Aqui é um cadáver crucificado. Ele fez com autorização, tudo direitinho, para ele poder entender realmente o que foi a crucificação de Cristo. E comparando com os evangelhos e comparando com o sudário. E ele encontrou uma perfeita coincidência. O que ele encontrou no laboratório, com o que foi narrado nos evangelhos, com o que ele encontrou no Santo Sudário. Tá? Então, ele mostra aqui neste livro
inclusive, já fala dessas plantas, algumas delas detetadas ali. Aqui ele mostra as crucificações que ele fez, mostra as conclusões que ele chegou, né? Aqui a questão da ferida no coração, como é que foi, a questão comparando com o sudário, depois ele mostra como é que o prego foi colocado nos pés de Cristo, com raio-x que ele fez de cadáveres crucificados do mesmo tipo, acompanhando o sudário, tá? Mostrando a crucificação na mão, como é que foi feita, também seguindo o sudário, mostrando os raios-x e outras coisas. Ou seja, um estudo, aqui a figura do sudário e as técnicas que ele usou, né, para fazer, mostrando todas essas evidências. Então, existem vários livros muito bons sobre o sudário, muitos livros bons. Tá? Aqui eu apresento apenas 2, mas vocês vão encontrar, inclusive, em outras editoras, outras livrarias, pesquisas muito sérias sobre o sudário. Vale a pena, porque eu estou convencido de que Deus deixou isso para o nosso tempo. Porque 10, 20, 30 anos atrás, a gente não tinha tecnologia para enxergar essas coisas. É como, por exemplo, a imagem lá de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu estive lá em Guadalupe já 3 vezes. Né? Há uma peregrinação da Canção Nova, que, junto com a Alba de Maria, que vai para lá, e eu aconselho quem puder, vale a pena. Você vê aquela imagem apareceu no Manto do Índio em 1531. E apareceu dentro de um contexto muito interessante. A América foi descoberta em 1500. Em 1492, Colombo chegou em Santo Domingo. Mas a evangelização começou por volta de 1500. O primeiro bispo da América Latina foi esse bispo que estava no México, Dom Zumárraga, que veio da Espanha, era um franciscano. E foi a ele que o índio, a quem Nossa Senhora de Guadalupe apareceu, foi a ele que o índio foi conversar com ele, Dom Zumárraga, do México. Pediu que construísse uma capelinha lá. Por quê? Porque os missionários não conseguiam evangelizar os astecas e os maias. Os astecas e os maias eram terríveis. Eles faziam nas pirâmides lá do México sacrifícios humanos aos milhares. Ofereciam o coração dos jovens tirado ao vivo. Isso eu estive lá no México várias vezes, a história é muito... É só assistir o filme, né? Apocalipto, do Mel Gibson, que o Mel Gibson conta isso com detalhes. Os franciscanos dominicanos que estavam aqui não conseguiam evangelizar os astecas. Nossa Senhora começou a aparecer em forma de Índia, com todos aqueles sinais do manto que os índios entendiam. É uma verdadeira pregação, o ícone de Nossa Senhora. E aí, os missionários conseguiram converter, batizar 7 milhões de índios. 7 milhões. Por isso que o México é um dos países mais católicos do mundo. Começou lá atrás. Mas a imagem de Nossa Senhora que apareceu é algo muito parecido com o sudário. Ninguém sabe como é que aquilo ficou marcado ali. Não passa para o outro lado do pano. Porque se é tinta, a tinta molha, não passa. Outra coisa que descobriram esses dias, numa pesquisa usando supermicroscópio eletrônico que amplia a imagem 2 milhões de vezes no tamanho, descobriram que o ícone não toca o pano. Ou seja, o desenho está aqui e o pano está aqui. Há um intervalo. Claro, microscópico. Quer dizer, não é uma tinta que molhou o pano não está molhado. É como se fosse um adesivo colado ali. Entenderam? E que ninguém consegue explicar. Por que que os pesquisadores foram buscar isso? Porque eles ficaram intrigados, porque aquela juta, aquele pano em que a imagem foi colocada, é um pano grosseiro de juta. Como é que saiu uma imagem tão linda num pano grosseiro? O cara disse, não dá para colocar num pano grosso uma imagem bonita.
Quando eles meteram o microscópio, supermicroscópio eletrônico, encontraram que no meio há um gap, há um intervalo. A imagem não toca o pano, ou seja, é algo milagroso. Hoje se tem como os maiores milagres que a tecnologia moderna está revelando, o ícone de Guadalupe e o Santo Sudário. É por isso que eu estou trazendo aqui. Num outro programa eu quero trazer o ícone de Guadalupe, para a gente fazer o mesmo estudo, né? Ver a beleza que é, como é que Deus socorre, né, a nossa fraqueza, também ajudando com esses sinais. Muito bem, chegamos ao final do programa, agradeço a vocês que vieram participar aqui. Lembro que o programa vai ser repetido no dia 22 de janeiro, às 8h30, também na madrugada deste sábado, agora, né, às 3h da manhã. Todo o programa é reprisado no sábado, às 3 da manhã. O pessoal que tem um pouco de insônia aí, que gosta de ver alguma coisa de madrugada, já tem alguma coisa para ver se quiser, tá bem? E vamos pedir agora, então, aos nossos queridos diáconos, sacerdotes, que lá das suas casas deem a bênção para vocês e para todos nós. Quiserem ficar de pé, quiserem colocar aí a intenção nesta bênção, que a distância a gente sabe que vale, porque é sacramental, né? Que Deus nos dê, sobretudo, um santo e feliz Natal para todos nós, e que o santo menino, né, que foi rejeitado em Belém, não seja rejeitado no nosso coração, nas nossas vidas, né? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pelas mãos dos nossos queridos sacerdotes e diáconos, desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.